Vou falar aqui sobre payback. Você faz esse acompanhamento, esse controle, em quanto tempo você imagina que as suas lojas se pagaram? Espero que tenham se pagado, acho que sim, porque senão você não teria ido para próximas, né, outras. E o que você imagina que é um bom payback? Ou o que você imagina que... Como que você acompanha isso? Eu sei que é um pouco dinâmico, não é tão simples quanto te vender a franquia lá, que simplesmente vai dar tanto vezes tanto, pronto. Mas queria que você trouxesse um pouco sobre essa visão de retorno do investimento. Beleza. Assim, eu lembro na faculdade que a gente tinha 3 formas diferentes de avaliação, né? Você tinha o ROI, ou ROC, ou ROA, enfim, é o Return over Investment, né? Que você pode medir pelo VPL, então você joga o valor presente líquido dos fluxos futuros, traz a valor presente. Isso. Você tem a TIR, né? Que é a taxa interna de retorno, e tem o payback. E eu lembro que existe uma piadinha entre os 3 falando, os benefícios entre eles e tal, e acaba ganhando o payback. Por quê? Porque a TIR, ela pressupõe que a taxa é sempre a mesma e no caso do VPL também, é muito fácil, o Excel aceita qualquer coisa, né? Então, na hora de medir efetivamente, assim, quanto tempo demorou para o retorno, ponto. Ou de quanto fato, você espera, real, né? Ou seja, uma franquia hoje são números públicos, perto de 400, 500 mil, depende do ponto, depende de umas adequações para uma Copenhague. Então, em quanto tempo você obtém esse retorno? A franquia preconiza entre 30 e 36 meses, algo assim. Mas aí cabe um disclaimer, né? E não é falando mal de ninguém, mas em geral, nenhuma franqueadora põe o custo de capital envolvido nisso. É uma conta de português, simplesmente. Você pega os 500, então, o primeiro ano vai tracionando menor, gera um lucro de 80, no segundo 150, depois sim, aí você começa a escalar e tal. Mas espera um pouquinho, se eu deixasse 500 no banco, vamos fazer uma conta de português, dinheiro, né? Se ficasse quietinho, parado lá, ele já renderia 50 mil por ano, né? Então, se você compara os 500, mas o primeiro ano deu 80, na prática, você só ganhou 30. Então, ganhar 50, em tese, é o custo do seu dinheiro. Isso. Mas assim, vamos voltar para a conta de português, né? Vou fazer o payback padrão. Tem lojas que, obviamente, demoram um pouco mais. Em média, é menos de 5 anos. Carlos, mas é muito, tal. É engraçado. Nos Estados Unidos, a gente aceita 10 anos, tá tudo certo. Porque lá o custo do dinheiro é barato, né? 4, 5% ao ano, né? A taxa é baixa, né? A taxa, então, você tem que arriscar se você ganhar um pouco mais do que o custo do dinheiro. Mas eu diria que existem casos e casos. Eu tenho casos muito melhores do que 3 anos. E eu tenho outros que estão ainda navegando tal, e estão buscando os 4 anos e meio. Então, porém... Eu brinco que o empreendedor, quando vai buscar uma franquia, ele é o covarde dos empreendedores, porque você tem muito desbravador, tal, mas é aquele cara que não tem coragem de buscar um fornecedor, de precificar, de fazer marketing. Ele prefere sentar na janelinha, ou seja, ele prefere pagar, ter uma remuneração menor, ele aceita esperar um pouco mais, porque ele também não tem tanta coragem assim. Nível de risco também, o risco. Falar, o risco, né? Exato. Então, eu não vejo problema se você é um investidor que pensa em longo prazo. Eu falo longo prazo 10, 20 anos. Eu não estou falando de... A nossa sociedade, ela exige tudo muito rápido, né? Mas não se constrói uma gravidez. 9 mulheres grávidas não vão parir um bebê em menos de 9 meses. Não adianta. E eu entendo que esse investimento, ele é lucrativo ao longo dos anos, mas a decisão, ela cabe antes, né? Depois, com um certo tempo de experiência, antes de você entrar num negócio, quanto é o custo de aluguel, que a gente chama de custo de ocupação. Ele é o grande que vai fazer a diferença ali. Então, depois de um tempo, hoje a gente percebe buscar opções lucrativas, hoje já não é mais tão simples, né? Mas as que eu tenho, embora 2 foram ano passado, não dá tempo de medir ainda, mas já dá para ver, assim. Uma vai ser antes do tempo, outra vai ser depois. Nunca a gente acerta o tempo todo, mas já dá para ver que pelo menos um dos casos ali, vai ser um retorno muito rápido, muito bom.